Bem-vindos ao Neoncast, a Química em Evidência. Temos hoje conosco o convidado, o professor Gabriel Santos. Seja bem-vindo, professor. Prazer, Fernando. Obrigado. Professor, para a gente contar um pouquinho do tema desse podcast, né? A gente sempre, até falei com você antes de começar aqui, né? Que normalmente a primeira pergunta é te falar para contar um pouquinho da sua história, né? Então, me explica um pouquinho por que você resolveu ser professor e a tua ligação com a química. Acho que seria legal para a galera saber, né? Eu sei que todos os estudantes já devem saber, né? Mas acho que muita gente te acompanha, né, nas redes sociais e tudo mais e não sabe bem a sua história, né? Então era legal para todo mundo ficar sabendo, né? Então, acho que veio antes o interesse pela ciência do que pela química, do que pela educação, do que pela licenciatura, quando eu era pequeno já. Porque eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, assim, quando eu via o céu azul, eu perguntava, mãe, por que o céu é azul? Entendi. Eu queria sempre saber tudo das coisas assim. Eu lembro que eu descobri quando eu era criança algo que minha mãe até hoje ela lembra, que sozinho eu descobri que quando você pega a lupa e você coloca em direção ao sol, ela foca e ela aquece ali, conseguindo queimar as folhas ali. E você fez isso sozinho? E eu ficava a tarde inteira brincando com isso. Tinha, né, um programa, né, que acho que era na TV Cultura, que era o Mundo de Bikman, né, que ele fazia umas experiências desse tipo. Eu lembro bastante né? também do Zubumafu. Zubumafu que eu gostava bastante quando era criança, que ele falava dos animais, assim. Eu ficava assistindo documentários dos animais, de vida aquática, do espaço, tudo. Então sempre me interessei bastante. E quando eu iniciei na escola, quando era criança até adolescência, sempre as matérias de ciências e matemática também, porque meu pai é professor de matemática, então licenciatura. Seu pai também é professor? Meu pai é professor. A sua mãe não? Minha mãe não. Minha mãe, ela trabalha ali, administração, assim. Legal. Aí meu pai, ele é professor. Eu tenho primos que são professores também. Mas eu sempre tive essa influência do meu pai muito forte, assim, ao longo da minha carreira. Que é de exatas, né? E é de exatas. Meu pai ajudou muito com matemática. E eu acho que uma coisa legal é que meu pai, geralmente professor, os que eu conheci depois, até colegas de profissão, eles reclamam muito da profissão. E meu pai, pelo contrário. Meu pai nunca reclamou. Até hoje, ele não reclama. Ele nunca reclamou, ele sempre mostrou feliz. Mas se diz assim pela dificuldade de lidar com a galera, a expectativa dos estudantes, o interesse, ou a consciência deles relacionada ao estudo, ou pela dificuldade do... Geralmente, não sei. Geralmente tem algumas pessoas que têm uma visão que professor... tem aquela visão que o professor não ganha bem, que o professor não vai ficar rico. Verdade. E tem aquela visão também que o professor no Brasil não é valorizado. Então eu vejo que tem muita gente assim que reclama da profissão. Verdade mesmo. Ou quem não é da profissão acaba julgando. Então, por exemplo, eu na época da escola eu já falava que eu queria ser professor. E meus colegas, Gabriel, que isso, não faz outra coisa, você gosta de exatas, faz engenharia. Você ia ser professor. Só que meu pai não, meu pai sempre incentivou. E aí eu lembro que gostava muito de matemática e eu queria ser professor de matemática. Certo. Só que aí, no ensino médio, acho que todo professor passou por isso. Você encontra aquele professor que você gostou tanto da aula dele que ele te incentivou a virar professor. Aquele professor referência, né? Aquele referência. E eu tive isso no cursinho. Ele era professor de química. Você diz o cursinho pré-vestibular? Era um cursinho pré-ETEC. Pra passar nos pré-vestibulinhos da ETEC. A ETEC é tipo Paula Souza? Isso, seria Paula Souza. Que legal. Paula Souza. Que aí tinha o IF também, que era cursos técnicos com médio. Que aí você faz um pré-vestibulinho, como se fosse um vestibular. Só que quando você é mais novo, pra ingressar nessas escolas. Legal. E aí tinha um professor lá que é Jorgênio, o nome dele. Jorgênio. Aí ele colocava um Jor e um gênio gigante assim na lousa. Inteligente. Eu lembro até hoje. Boa. E ele dava aula de química. E eu achava a aula dele incrível, assim. Entendi. Eu lembro que eu falei, nossa, ele faz os experimentos, eu fiquei... Da aula de química deve ser muito da hora. Eu tinha essa visão. E ele fazia na prática, né? Fazia na prática. Porque a química por si só, a gente até conversou antes, é um pouco meio que... Não é tão interessante assim, se você olhar assim, é muito técnico tudo, mas quando você vê acontecer na prática, né? Pô, é sensacional, né? Exato. E você introduzir isso no dia a dia dos alunos deve ser top, né? Não, eles gostam bastante. Foi o que fez eu gostar. E até hoje, dando aula, eles ficam todo dia, professor, quando que é laboratório? Quando que é laboratório? Porque eles querem fazer os experimentos. Legal. Né? E aí eu tive esse interesse por conta desse professor. E aí eu falei, para meus pais, eu quero fazer química. Porque eu sou muito assim, eu escolho algo difícil de tirar da cabeça. E aí meus pais falaram, faz assim, faz um curso técnico de química para ver se você gosta mesmo, porque beleza, você teve um pouco lá. São uns 3 anos, né?
Curso técnico foi 2. 2. Então você faz normalmente o primeiro ano do segundo... Médio normal, aí no segundo, terceiro eu fiz o médio junto com o técnico. Só que foi em escolas diferentes. Entendi. Eu fiz o ensino médio no Tec do Imbu, que é onde eu morava. E aí tinha o técnico em química, mais perto de onde eu morava, é Tec Raposo. Pô, era uma... Que eu tinha que pegar 3 ônibus. Era uma caminhada. Ida e volta pra ir. Legal, então, isso já prova que você realmente estava muito, além de interessado, como que eu posso dizer, era uma decisão já bem construída, né? Sim. A questão da química. Realmente você gostou demais o suficiente para ter todo esse trabalho de ir até esse técnico, né? Porque é puxado, ainda mais quando a gente é adolescente, né? Você meio que não tá muito afim, né? E era manhã ensino médio e à noite o técnico. E aí já que eu pegava 3 ônibus, tinha que sair, começava às 7 horas a aula, eu tinha que sair de casa às 5 horas para chegar lá às 7 horas. Então, à tarde, descansava um pouco, fazia as coisas e já ia. Mas até ali... O negócio era com a química, certo? Era com a química. A questão de ser professor apareceu em algum momento na história? Apareceu um pouco depois. Porque nessa época eu pensava em atuar como químico. Como químico ali, eu fiz o técnico. Bancada, né? Tinha ainda professor, porque eu tinha casado com meu pai. E eu tive esse professor do cursinho que eu falava, é uma possibilidade, só que eu via como uma possibilidade. Só que eu pensava mais em trabalhar como... Pensei em fazer engenharia até, engenharia química. Só que aí eu descobri, pelo menos o que eu pesquisei ali na época... que engenharia química não tem tanta química no currículo. É engenharia com um pouco de química. Com um pouco de química. Tinha, eu lembro que eu vi minha grade, tinha uma matéria a mais. Entendi. Uma matéria... Era um curso de engenharia com química geral, 1 e 2, assim. Não tinha aprofundamento. Não era completo, né? Exato. E aí eu pensei, não, eu gosto da química. Então, ou eu faço química porque eu gosto do laboratório, eu gosto de estudar a química, ou licenciatura em química, porque aí eu vou aprender a dar aula de uma matéria que eu gosto, que é química. Então, a licenciatura ela é mais completa, 1 ano a mais, é isso? Licenciatura ela é 4 anos e química bacharel também é 4 anos. 4 anos assim. também. Depende Entendi. da faculdade. É que eu vi mais vantagem em fazer licenciatura, que é uma coisa que eu até comento em vídeos meus quando pergunto, por que eu acho uma vantagem fazer licenciatura em relação ao bacharel em química? Porque o bacharel em química ele pode atuar em laboratório e em pesquisa. Óbvio, pelo CRQ ele vai ter mais atribuições do que eu. Mas eu, como licenciado, eu consigo atuar em empresa ou eu posso fazer um bacharel depois em menos tempo, em 1 ano, assim, 2 anos, consigo fazer. Agora, o bacharel, ele não consegue dar aula. Porque, legalmente falando, ele não pode dar aula em escola. Óbvio que o Estado, por conta da falta de professor, abre algumas exceções. Mas, assim, uma escola particular, que o salário vai ser um pouco maior, quem faz bacharel tem essa limitação. E eu tinha muitos colegas que fizeram licenciatura que eles conseguiram atuar em empresa. Entendi. Tem empresa que vai preferir o bacharel, que vai preferir o industrial, mas tendo licenciatura você tem atribuição para trabalhar em laboratório. Mas é uma super dica, né? Lógico que eu acho que talvez a gente falaria isso até mais no meio do podcast, né? Mas isso é uma grande dica, porque meio que abre 2 possibilidades, né? E se você faz só o bacharel, você não consegue ser professor, você não consegue dar aula, né? Então, uma das possibilidades meio que não existe, né? Talvez você teria que fazer todo um trabalho depois para poder dar aula também, né? Exato. É uma decisão inteligente ali no mínimo. Né? Aí eu pensei, quando eu fui prestar o vestibular, eu pensei nisso. Eu falei, eu vou fazer a licenciatura, porque aí eu vou conseguir dar aula e também posso atuar em indústria. Tanto é que eu tenho colegas meus que fizeram licenciatura, que se formaram comigo. E que trabalham na indústria. Só. Não querem dar aula, estou atuando em indústria. E eu também tenho essa possibilidade de, quero experimentar trabalhar em indústria. Eu tenho atribuição ali para conseguir atuar. Tanto é que eu fiz o técnico também, aí ajuda. Mas aparentemente não é bem o que você escolheu, né? Porque e isso mesmo, essa questão de eu quero ser professor, gostei de aprender, mas percebi que eu gosto também de compartilhar esse conhecimento, de ensinar. Isso veio dentro da própria faculdade mesmo? Como que foi? Veio ao longo do ensino médio e ao longo do técnico, porque no ensino médio e no técnico eu gostava de ajudar meus amigos ali com o que eu sabia. Então, minha melhor matéria que eu ia era química, então eu tentava ajudar eles. Eles tinham dificuldade, eu ajudava, eu era monitor tipo monitoria, né? Isso. Eu ajudava também, sem ser monitoria, tô com um amigo meu ali, ele vai estar pra prova. Antes da prova ali, aqueles minutinhos antes da prova, tava o pessoal desesperado que não estudou nada.
Eu dava uma revisão ali de 5 minutos. E o pessoal até hoje comenta comigo, nossa, Gabriel, eu lembro que você ajudava a gente, e hoje eu vi que você virou professor, legal, você sempre teve. E todo mundo sempre falava pra mim que eu tinha vocação, assim, pra ser professor. Que bom. Eu lembro que os professores da escola falavam, Gabriel, você tem jeito de professor. Assim. Porque tem aquele professor que domina muito do assunto, mas ele tem dificuldade para compartilhar o conhecimento, né? E aí não adianta você saber só para você, se você não conseguir passar para frente, né? Então, realmente, é quase um dom isso, né? Você conseguir ensinar muitas vezes. Eu acho que é uma vocação, assim. Uma vocação, verdade. Tem profissão que eu acho que eu nunca conseguiria trabalhar, assim. Mas eu acho que professor, você tem que gostar muito, assim. Se você, gosto mais ou menos, não gosto, mas eu vou pelo dinheiro, eu vou porque consegui um emprego, dificilmente você vai conseguir durar ali, porque mesmo você gostando, tem muitas dificuldades em ser professor no Brasil. Então, você tem que gostar muito e sentir que, tô fazendo a diferença, tô aqui para ajudar de alguma forma, fazer eles se apaixonarem por ciência, por química. Então, acho que é uma coisa que meus colegas que viraram também, você percebe, tem uma vocação ali. Legal. Tem esse interesse. E ali, então, ali na formação, você já sabia realmente que queria ser professor, tudo mais? E como que começou essa vida sua de compartilhar esse conhecimento, de ensinar os alunos, né? Você já foi em um ambiente que você já conhecia? Foi em escolas que você tinha estudado? Como que foi isso? Ao longo da faculdade, quando eu comecei a faculdade, eu tava com essa visão, tô fazendo licenciatura, porque eu posso trabalhar em indústria e ser professor. Então, até que eu lembro que no primeiro ano eu entregava um monte de currículo para empresas. Tentava arranjar estágio. Minha faculdade era de manhã, aí já fiz muita entrevista em empresa, mas por ser de manhã a faculdade, não casava, porque o horário comercial, geralmente, o estágio, então não batia por causa do horário. Mas eu lembro que no primeiro ano, um colega veterano, ele comentou que abriu um cursinho popular. Entendi. Eles precisavam de um professor de química. E eu lá, primeiro semestre, aí eu falei, eu quero. Nunca dei aula na vida. Primeiro semestre ali, cursando química, eu tinha feito técnico, mas o técnico é mais prático, não tem tanto. Você sai do técnico aprendendo a fazer, mas não o conceito em si. Entendi. Tudo. E nem ensinar. E aí eu me aventurei, assim. E aí eu lembro que a primeira aula desse cursinho, tava nervoso, assim, acho que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Aquela ansiedade. É, muito nervoso. Primeira aula que você dá é uma sensação muito difícil, porque os alunos acham que não tem essa visão de como o professor tá nervoso no primeiro dia. Até em escola nova, assim, você chega lá, é um nervosismo, porque você vai ficar uma relação com eles o ano inteiro. E a primeira impressão é muito importante. E tem muita gente ali esperando por aquele conteúdo que vai vir, né? Então não é você e mais uma pessoa do outro lado, né? A entrega que você vai fazer é para muita gente, né? Exato. E lidar com essa turma nessa idade também não é tão simples, né? Exato. E eu comecei a dar aula muito novo, eu tinha 20 anos. Legal. Hoje você tá com 25, tô certo? 25, Legal. Com 25. Então, eu não tinha barba, eu tinha cara, assim, usava brinco, eu tinha cara de adolescente, assim, quando eu comecei a dar aula. Então, quando eu iniciei ali, eu lembro até hoje que eu cheguei na sala, comecei a dar aula ali, nervoso, tudo. Só que aí um aluno me chamou de professor. Professor. Oi, professor. Aquilo eu fiquei... Veio uma sensação boa, assim. Nossa, eu sou o professor deles aqui. Que responsabilidade. E eu lembro que eu cheguei em casa, mal feliz, eu mandei mensagem pra minha mãe. Eu falei, mãe, legal, essa é a profissão que eu quero e eu quero ser professor. Aí eu fiquei nesse cursinho. Foi um ano que eu fiquei nesse cursinho. E aí no segundo ano da faculdade, que eu comecei a trabalhar em um museu. E um museu ali de ciências. Que eu me apresentava para o público. Que legal. Todo dia eu apresentava para o público e fazia show de química. Era um show de química que você fazia para a escola vinha. E aí você fazia um show de química com vários experimentos ali. Que legal. Explosões, pasta de dentes, naquele monte de espuma. E é ali que eu aprendi, acho que a falar em público, assim. Que eu acho que eu não tinha tanto domínio. Sou uma pessoa bem tímida. Quando eu falo para os alunos eu sou tímido, eles não acreditam. Mas é porque... Mas também tem o treino, né? Exato. Eu aprendi a entrar no personagem, assim, trabalhando nesse museu. E aí eu aprendi muito experimento também. Experimento divertido. Entendi. Que você ganha um aluno ali, naquele experimento. Fiquei um ano também. Aí no terceiro ano de faculdade, eu fiz um estágio e um cursinho, que eu era plantonista. Tá. Que aí plantonista, eu até comento que eu acho mais difícil do que ser professor, porque... O que seria um plantonista? Plantonista é assim, o aluno ele tá
acompanhando o cursinho, Tá. as aulas do cursinho. Só que o cursinho, o professor não pode ficar parando para atender conceitos anteriores entendi. e toda hora ficar parando, porque ele tem que passar o conteúdo e completar a apostila, completar o conteúdo lá que vai cair no vestibular. Então ele não pode ficar parando o conteúdo. Então se o aluno tá com dúvida, ele tem que ir no plantão. Aí no plantão ele vai tirar dúvida comigo, que aí é... Vai revisar a matéria, tirar as Isso, dúvidas. tirar a matéria de exercício e dúvida. Só que assim, por que eu falo que eu acho até mais difícil? Porque você não sabe o que vai vir. Exato. E qual é o nível de complexidade daquela Exato. dúvida, né? Tinha aluno que vinha com questão do Enem, ali que eu conseguia fazer, Sim. mas tinha uns que vinham com do ITA, Aí é... que é... Então, acho que até pro professor que tá passando a matéria ali no cursinho é mais tranquilo, né? Porque ele segue meio que um roteiro, né? Exato, ele preparou. Os exercícios que ele vai passar ali, ele já sabe como resolver. Ele não vai pegar Exato. exercício que ele não sabe resolver. Agora ali na retaguarda, né? Fazendo a revisão de dúvidas. Agora ali eu tem. falava que era o freestyle. Você tinha que se virar quando não sabia. Então ali eu acho que eu aprendi muito conteúdo de química também, de vestibular. Como que tirar as dúvidas, quais são as principais dúvidas dos alunos. Eu acho que eu aprendi ali também. Entendi. Onde que eles têm mais dificuldade. Então eu sempre falo que ao longo da minha graduação, tudo que eu fiz de estágio, projeto, foi visando me preparar para ser professor. Legal. E aí depois, quando começou a pandemia, eu comecei a dar aula no estado. Começou bem assim, com poucos alunos, porque estava naquela época de transição. EAD ou presencial mesmo? Começou em AD, mas aí eu peguei um pouco no começo aquela parte que vinha 10% Entendi. dos alunos por conta da pandemia. Que foi bom porque eu não comecei já com salas lotadas Entendi. no ensino médio. Eu cheguei com poucos alunos, então... E é outra dinâmica. Dar aula em cursinho e dar aula em escola é outra coisa. Mundos completamente diferentes. No cursinho, é que nem eu falo, no cursinho quem tá ali geralmente tem um objetivo e quer aprender. Pode até não gostar de química, mas ele tem que aprender para passar no vestibular. Agora na escola não, você vai ter que cativar os alunos. Né? Na escola tem que cativar. Na escola tem muitos que não querem fazer faculdade, que tem outros projetos de vida, que ainda não sabem o que vão fazer. Entendi. Que veio falando de química, acha que não vai servir para nada, que não... É aquela matéria que você não vai prestar atenção. Não presta atenção. Já ouve os pais falando, o irmão falando que química é difícil. Eu percebo muito isso, que os alunos já chegam já achando que é difícil. E já não é bem assim, né? coloca aquela crença que nunca vai conseguir aprender. Então, tem problemas da adolescência, Sim. que eles estão ali transitando. Então, química é só no ensino médio, que tem em 9º ano, ensino médio. Então, eles estão naquela fase bem de transição de adolescência. Então, eles estão pensando muito nos colegas, em namorar, então eles... Não é o interesse deles ali na hora, né? É. E não é uma matéria que eles tiveram convívio na vida inteira, né? Fala, Exato. pô, e agora eu vou Nova. ver isso? Não, coisa nova, né? Que não interessa, né? Tecnicamente, né? Entendi. E eu acho que você deu uma boa dica que é uma das coisas que eu ia te perguntar, que é esse trabalho que você faz nas redes sociais, né? E eu acho que eu saquei da onde que veio, pelo menos o início, né? Que foi essa experiência tua com experiências mesmo, Exato. né? Com reações químicas e tudo mais. Eu acho que é legal você contar um pouquinho essa divulgação que você faz, né? Essa divulgação científica que você faz nas redes sociais, da onde partiu essa ideia, contar um pouco mais, que eu sei que você tem um bom público aí que te assiste lá, que fica curioso para saber. Explica um pouquinho pra gente da onde que veio isso, né? Eu acho que deve ser daí, né? Mas Sim. E como que funciona, né? Veio daí e no meu começo da faculdade eu tentei criar um canal no YouTube, que é o mesmo canal que eu utilizo, que era... Hoje é Química com Biel. Uhum. Na época era Quimicando com Biel. E aí eu criei esse canal, gravei ali uns vídeos. Hoje quando coloco dá aquela vergonha, né? Mas eu tentei ali gravar, só que aí eu parei porque quando você começa a gravar coisa na internet, sempre o pessoal comenta, critica, você fica com vergonha. Eu tava na faculdade ainda, meus próprios colegas davam uma zoada, e aí eu falei, parei ali de gravar. E aí quando eu terminei a faculdade, eu lembro que eu gosto de fazer experimento em sala de aula. Legal. Aí eu falei, vou gravar fazendo um experimento. Mas nem tava pensando na questão de divulgar. Era porque eu achava legal no meu Instagram ter um vídeo da minha profissão. Entendi. E aí eu postei fazendo um experimento, que era... Você coloca o bombril no sulfato de cobre, Tá. aí vai formar cobre metálico que é marrom. No fosfato ou no sulfato? Não entendi. Sulfato de cobre. No sulfato de cobre. Ele é azul a solução. É o pentahidratado? É o pentahidratado. Tá. Que ele é azul. Aí você coloca o bombril, aí é uma reação de oxirredução, vai formar cobre em volta. Ele vai ficar que legal. como se tivesse revestido o bombril com cobre.
E visualmente, e é muito fácil de fazer, e visualmente é um experimento muito bonito. E eu fiz no Instagram. E deu 2.000 de visualização. Pô, a galera curtiu, né? Curtiu. E seguiu uma galera que não me seguia. Divulgou o Instagram. E aí eu fiquei, nossa, postei um vídeo, deu 2.000, fiquei, meu Deus, 2.000 visualização, muita gente. Até porque acho que uma coisa é explicar qual que é a composição do Bombril, da palha de aço. Bombril é ferro, é aço. É ferro. É aço, né? Explicar a reação, talvez os alunos falem, pô, que negócio chato, não sei o quê. Agora, na hora que você mostra, né? Nossa, que negócio legal, né? É totalmente diferente. Exato. Eu tava falando ali sobre evidências de reação química. É uma coisa eu falar, ó, reação química muda a cor. Falei. Eles estão vendo alguma reação química mudando a cor? Não estão vendo. Então, pra eles... E o que é essa mudar a cor, né? Exato. Por que tá mudando a cor? Aí tem todo o conceito. Então, quando você coloca ali, mudou. E é muito visual ali pra eles. E muito fácil de se fazer. E foi muito legal nesse sentido. Aí eu postei e aí foi bem. Aí eu comecei a postar mais experimentos que eu fazia. Eu comecei a focar muito ao longo das aulas. E aí eu comecei a gravar explicações minhas. E aí uma coisa que eu percebi bastante, que eu percebi isso, que eu comentei com a minha mãe, foi que não tem na química alguém que furou a bolha nas redes sociais. A gente até conversou disso Exato. Antes, né? O que seria isso, só pra galera entender? Por exemplo, tem o canal que é o Pedro Loz, do Sexto do Dia. Tá. Ele é focado muito em física. Agora ele faz conteúdos mais gerais, só que ele tem 2 milhões de seguidores. Pessoas que não se interessam tanto por física já viram um vídeo dele. Tem um de biologia, que é o Biomesquita também. Que ele furou muita bolha, que ele é de biologia, tem 4 milhões de seguidores. Eu posso estar enganado. Se tiver, alguém pode até comentar aí nos comentários. Mas eu não conheço um de química que tem 1 milhão de seguidores. Assim, conteúdo de química, focado em química. Entendi. Você pensei por quê? Que a química nunca furou a bolha de atingir mais gente do que só quem é interessado. Então, por que minha mãe assiste um vídeo de um cara de biologia, de um cara de física, que ela achou interessante, o vídeo ali dele, mas um vídeo de química ela pularia, né? Exato, então, né? Eu percebo que as pessoas têm um pouco um preconceito com a química, de pensar química é chato, química é difícil e não tem aplicação. Então, o que me incentivou muito... Você viu um espaço ali, Um espaço. E aí eu pensei, eu vou fazer isso. A mesma coisa que esses canais que são focados em biologia e física fizeram, eu vou fazer só que para química. Eu vou fazer conteúdos... Eu vejo que a química é muito focado pro vestibular, os conteúdos dos outros criadores. Eu também tenho, acho interessante, é legal, mas eu percebi que tem esse espaço. Alguém que conversasse com pessoas que não querem fazer vestibular, elas só querem assistir um vídeo legal e aprender. Quer entender, né? Como que funciona, né? São curiosas. Pessoas que vão ver um vídeo desse experimento, do Bombril com fosfato de cobre, e querer descobrir por que mudou a cor. Exato. E eu acho que talvez na hora que estiver estudando isso vai até fazer mais sentido. Eu falar assim, beleza, agora ficou mais fácil, já estou entendendo o que, que é super gratificante também, né? Exatamente. E aí, beleza, você começou... Você tem várias redes sociais, né? Acho que você falou do... Instagram, YouTube e TikTok. Instagram, YouTube e TikTok. Todos fazendo experimentos químicos, né? Isso. E começou com o quê? Com teus próprios alunos? Porque hoje você tem bastante seguidor já, né? Ou você fez uma outra forma para conseguir divulgar? Foi tudo dentro ali do teu ambiente de trabalho? Como que foi isso? No começo, os alunos ajudavam bastante. Porque eu postava os vídeos, no começo era novidade, o professor postando TikTok na escola. Agora eles estão acostumados, então... já estão acostumados já com eu postando. Mas no começo era o professor do TikTok. Então eles comentavam, compartilhavam ali para divulgar. Entendi. Mas eu acredito que meus canais foram crescendo de forma bem orgânica, assim. Teve os vídeos, pegam uma visualização média, ok. Aí um ou outro foi muito bem. Aí nesse que foi muito bem, o pessoal vai no meu perfil. E aí eles veem que tem outros vídeos de qualidade ali e acaba seguindo. Assistindo. Entendi. Uma coisa que eu falo até pra todo mundo, assim, que pensa em crescer na internet, assim, que eu acho que é isso. Eu acho que a internet vai postando conteúdo de qualidade. Que eu falo, qualidade sempre vence. Você poderia gravar um vídeo apelando pra ganhar seguidor. Mas eu acho que a qualidade vence. Então, você olhar o perfil, não tem tanto seguidor. Mas você olha, todo vídeo do cara é bom. Ou da pessoa é boa. Você fala, meu Deus,
Todo vídeo tem qualidade, tô aprendendo. Quando um vídeo furar a bolha e mais pessoas assistirem, ela vai no seu perfil e vai te seguir. Porque vai ver outros vídeos ali de qualidade. Então, eu acho que foi esse meu pensamento, assim. E aí, no começo, meus vídeos eram muito dos experimentos que eu fazia na escola. Fazia um experimento, até hoje. Faço experimentos com os alunos. Bem visuais mesmo, né? Tento gravar, eu mostro os reagentes que foram utilizados, como fazer, etapa por etapa. Eu gosto de vídeo assim. Aí tem vídeo que é reagindo a alguma coisa que aconteceu, algum acontecimento que envolve a química para trazer como notícia, mas ensinando alguma coisa por trás do vídeo. Então eu sempre busco trazer dessa forma, assim, de uma forma que fica interativa. Tem vídeo meu que o pessoal pede, e é legal também, que é bem conteudista, que é hoje vocês vão aprender a diferenciar uma substância simples de composta, o que é uma reação isotérmica e endotérmica, que é legal também, que ajuda meus alunos também para os conteúdos. Mas os que eu mais gosto de fazer são esses que eu falo, nossa, eu quero fazer um vídeo desse, vi essa notícia, quero fazer, chego em casa animado para gravar, é esses que vai ter contextualização. Legal. A gente estava até conversando, né, de um caso que tu disse, né, acho que de um acidente que teve com hidróxido, né, porque tem uma das coisas que eu ia até te perguntar relacionada a essa... a gente está falando de informação com qualidade, que é o que você coloca aí nas redes sociais, mas também tem a desinformação, né? Eu acho que foi até um tema legal que você levantou. A gente pode até comentar disso, né, se você quiser. Sim. Desse acidente que teve com hidróxido e como que funciona isso. Se você fala isso com teus alunos nas redes, comenta, fala, ó, vamos ver na prática como que não é bem o que foi dito, né? Como que funciona? Então, geralmente eu gosto de pegar essas notícias assim, porque infelizmente algumas delas têm erros técnicos e é muito legal você pegar uma... Não que você está criticando o site ou o jornal que publicou, mas é você pegar um conceito, tanto é que eu nem foco em quem foi que publicou. Eu foco em o que o professor faz, né? Você consertar o que foi dito. E aí, dessa notícia, teve recentemente que uma adolescente jogou soda cáustica, que é uma base forte, extremamente corrosiva, que ela é vendida comercialmente, né, como hidróxido de sódio e soda cáustica para desentupir pia, utilizado geralmente. Então, pode ter em casa isso muito fácil. Não é um material que só no laboratório químico você vai achar. Você compra... Isso acho que vendia antes até em materiais de construção, isso, né? Porque é um material ali de fácil acesso, só que ele é extremamente corrosivo. Ele corrói até que... Ele corrói mesmo nível ali que o ácido sulfúrico, assim. Ele é bem forte, é uma base muito forte. Só que o que eu achei interessante da notícia, quando eu vi, foi que na notícia tava falando que era um ácido. E ele é uma base, né? Exato, mas eu até entendo. A pessoa que publicou, ela pensou, corroeu, falou que é um ácido, mas tecnicamente tá muito errado, porque é o contrário, base é o contrário do ácido. Exatamente. E quando reage os dois, se anula, se neutraliza. Então, eu achei legal, gravei um vídeo explicando que, explicando por que o soda cáustica é corrosivo. Então, você está trazendo informação para pessoas que utilizam em casa, às vezes não sabem. Então, eu acho muito legal. Misturam, né? Muitas vezes, até no outro podcast que a gente teve, né? Nossa, isso acontece bastante. E misturar, sei lá, cândida, que é hipoclorito de sódio. Libera gás cloro. Exato. Ou às vezes, se fizer a doideira de misturar hidróxido de sódio, né? Soda cáustica com hipoclorito, ou com ácido muriático, né? Que é o ácido clorídrico, né? Exato. Vai liberar gás tóxico e vai causar problemas. E acho que é legal trazer isso. Que aí você traz a informação, a pessoa vai assistir o vídeo, vai achar uma notícia trágica, mas ela vai querer descobrir o que aconteceu e vai aprender também. Ela vai sair do vídeo, ela teve ali a parte que ela se entreteu assistindo e também teve a parte que ela aprendeu o conteúdo. Que é isso que esses que furaram a bolha de física e biologia fizeram. E aí que eu acho interessante. E aí você comentou essa parte interessante, que essa de misturar produtos de limpeza é uma coisa que acontece muito. Acontece demais. Eu comentei com meus parentes, só que aí tem, sabe, aquele teimoso que não quer aceitar, você pode mostrar, provando, não, mas melhora a roupa, não aconteceu nada. Então você pode chegar na sua casa e perguntar, vai ter algum parente seu que faz isso. Sim. E aí tem alguma alergia no corpo, não sabe o que é, e é motivada aconteceu por causa da reação química, né? Eu acho que até falando um pouco da realidade e dessas experiências que tu tem, qual que foi a
Vou chamar de experiência mesmo, porque essas reações são experiências que tu faz ali ao vivo, né? Qual que foi a mais legal que você fez? Foi relacionada a isso, para trazer alguma informação importante pro público? Ou era algo que era mais visualmente interessante? De vídeo ou de experimento que eu fiz? De experimento mesmo. Eu acho que tem... o meu vídeo que mais viralizou foi um experimento que eu fiz, que foi totalmente... Não achei que ia viralizar, que era pra mim. Foi algo muito simples. Às vezes o simples é o mais legal. Né? Exato. E pra quem tá assistindo que da área de química vai achar muito simples também. Eu tava na praia e aí eu tava um tempo sem gravar. Aí eu falei, nossa, dá pra gravar um negócio muito fácil. Vou lá, vou pegar água do mar. Certo. Vai ter sal. Perfeito. Coloco na panela, aqueço. A água vai evaporar, vai entrar em ebulição, né? E vai ficar o sal, porque o ponto de fusão dele de ebulição é muito mais alto que o da água. Então vai ficar o sal ali, eu vou recolher o sal. Eu achei que ia pegar umas 5 mil views e tal. Deu 5 milhões de views. Nossa, que interessante. Foi o que cresceu nas minhas redes sociais foi esse vídeo. Depois desse vídeo que aumentou. E todo mundo gostou. Muita gente questionou. Até acharam que era fake, que não era verdade, que é impossível ter feito isso. A água do mar tem uma alta concentração de sal. Porque saiu muito sal. Saiu muito sal ali. Aí entra aquela questão que pressão faz solubilizar mais. Outros conceitos que dá pra você trabalhar também. Que foi um vídeo que pra mim foi muito simples. Não deu trabalho nenhum assim. E foi um experimento. Só que é isso. Pra quem é da área, todo mundo sabe que vai ficar o sal ali. Mas tinha gente que falou, nossa, eu não sabia que dá pra fazer isso. Pô, legal, e né? essas coisas que pegam. Né? Não, e eu acho que sim. E eu acho que... traz aquela curiosidade, eu acho que para todo mundo, né? Não necessariamente também só para quem vai entrar na área química, mas para todo mundo de forma geral, de entender o que acontece em sua volta, né? Por que a água é salgada? Exato. Porque tem sal, mas cadê o sal? Não, vamos ver como é que tem o sal, né? Não, mas como eu consegui ver? Porque o ponto de ebulição da água é muito menor do que o do sal. Exato. A água vai evaporar e o sal vai continuar lá, e você vai enxergar o sal, né? Essas coisas simples faz as pessoas entenderem mais o que está à sua volta. Que tudo é química, né? Exato. E eu acho que falando disso, falando de química, de fato, agora, você deu até o exemplo do sulfato de cobre, né? Pentahidratado, junto com o bombril, que é aço, né? Qual que é a importância aí da gente ter reagentes de qualidade? Agora falando como um professor mesmo, né? Explica pra mim qual que é o teu entendimento sobre isso, tá? Porque eu acho que aí a gente falando de um negócio mais profissional, né? Do que é importante para as indústrias, né? Para as faculdades, para quem vai fazer trabalhos científicos, né? Estudos, né? De doutorado, tudo mais, né? Qual que é a importância do reagente aí? Cara, para professor de química, eu acho que é o principal. Que eu acho que os reagentes, infelizmente, tem escolas que não fornecem reagentes. Já gastei dinheiro comprando reagente. Muitos colegas meus trabalham em escolas que eles não têm materiais, algum reagente é muito caro e eles não conseguem fazer. E às vezes quando tem... tô falando isso mais nas escolas estaduais, né? Graças a Deus as escolas que eu tô hoje fornecem um laboratório legal com reagentes para realizar os experimentos. Eu já trabalhei em escola que não tinha, e aí você quer fazer um experimento legal, você não consegue, ou o que tem, ou que você vai comprar no mercado, assim, e não funciona, não fica tão legal, igual na internet, que eles já viram um vídeo parecido. Pois é. Tem um experimento, que eu acho que esse é o melhor exemplo para dar sobre isso, que é o pasta de dente de elefante. É o experimento que eles mais gostam, que é aquele que você mistura 2 líquidos, vai sair uma espuma. Ah, que legal. Você colocou água oxigenada. Só que ela, pra funcionar legal, tem que ser a 200 volumes. Então, a gente tá falando aí de peróxido de hidrogênio mesmo. Peróxido de hidrogênio. Ela tem que ser 200 volumes. E o que vende no mercado, em farmácia, é até 40 volumes no máximo, porque ela é manuseada de forma errada, ela é perigosa. E aí, se você tenta fazer esse experimento com a de farmácia, não fica legal. Vai formar uma espuminha assim, e os alunos vão falar, nossa, que sem graça. Exato. Aí, já trabalhei em escola que tinha a com concentração alta, que era um reagente bom. Aí era outra coisa. Aí você faz o reagente, funciona, e eles adoram. Você ganha aquela turma pro ano inteiro. Pô, que legal. Um experimento com reagentes de qualidade. Então, se o reagente não for de qualidade ali, vai prejudicar
no experimento, porque você vai ter alguma impureza, ou a eficácia dele era para formar muita espuma, vai formar pouca espuma. Era para fazer um fogo, vai fazer um fogo mais baixo. Sim. Então, a qualidade vai diferenciar tudo ali nessa execução. Acho que esse exemplo do peróxido de hidrogênio... Pô, legal. Que já aconteceu comigo. É muito bom. Legal. E eu acho que a gente comentou até aqui do podcast em si, né? A gente criou o Neoncast até como uma forma de atender o nosso propósito, né, da Neon, que é surpreender e transformar o mercado de química fina, né? E a gente entendeu que a gente precisava chegar não só até os nossos clientes, né? Mas a gente tinha que chegar também nos estudantes. E os estudantes têm as suas dores, suas dificuldades, suas incertezas, né? Ainda não tem aquela maturidade adulta de já ter trabalhado, né? E não há informação sobre isso, né? Eles ficam muito preocupados. Vou escolher química. Mas se eu escolher química, ou eu trabalho na bancada de um laboratório ou eu não trabalho. Ou por que eu vou escolher química, né? E a criação do nosso podcast, né, que é o Neoncast, foi um pouco para trazer clareza, para trazer informação sobre isso, né? E que a gente não tinha, né, na nossa época, né? Eu acho que nem na tua tinha, né? Na verdade, eu não conheço um outro podcast nesse sentido, né? A de química focado eu não conheço também, não. A importância disso, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho, né? Porque é um trabalho que a gente vem tentando fazer, né? Eu acho que é muito importante, porque na época do técnico que eu comentei, se tivesse um podcast com pessoas da área de química explicando ali sobre como que funciona a área, não explicando a química em si, mas o que eu estou fazendo? Explicando como funciona a educação, aí outro professor explica outra área, com alguém da empresa, da indústria. Eu assistiria todos os episódios assim. Porque eu lembro que eu buscava muita informação. Eu lembro que tinha um vídeo no YouTube que tinha um professor explicando por que ele quis ser professor e por que ele escolheu química. E eu ficava vendo esse vídeo direto para me motivar. Então, acho que é uma área que ela atinge ali, que ela é muito ampla. Sim, muito ampla. Química vai em tudo, né? Eu comento isso com os alunos. Os alunos falam, professor, não gosta de química. Aí eu falo, o que você quer fazer de faculdade? Biomedicina. Aí eu falo, aprende a gostar. Porque o que mais vai ter é química na faculdade. Farmacêutica. Quer fazer nutrição? Vai ter química. Vai ter química na nutrição. Então, assim, tem muita área que tem química que as pessoas não sabem. Então, assim, farmacêutica tá crescendo muito essa área. E o trabalho de química é muito amplo. Você pode trabalhar com meio ambiente, você pode trabalhar como em laboratório, você pode trabalhar com rotulagem, você pode trabalhar como vendedor. Tem amigo meu que trabalha como vendedor de equipamentos químicos. Então você pode trabalhar em muita área, como professor também, não só de ensino médio, de faculdade. É uma área muito ampla. E é que a gente comentou, quase tudo tem química. Então, quase tudo tem química. Tudo tem química, na verdade. Toda empresa ali vai ter um setor de química, é o que eu falo. Toda empresa. Pega uma empresa de carro, vai ter um setor de química. A gente até fez um podcast só com os vendedores da Neon na época, né? Eu não lembro qual foi. Foi o ano passado, né? Até para falar que era uma área que tinha muito espaço, pra galera que gostava da química, mas que por algum motivo acabou não querendo seguir a licenciatura, ou não quis ir pro controle de qualidade, ou não teve oportunidade, às vezes não tem oportunidade, e era um espaço muito bom para essa turma, né? E não só isso, né? Uma outra coisa que tu disse, que é bem interessante, que talvez quem está ingressando no mercado de trabalho não enxerga, que é a questão do meio ambiente, sustentabilidade, ESG, isso é o que é discutido agora, né? Os problemas climáticos, né? E a química envolve muito, ela participa muito dessa discussão, né? A preocupação não só com sustentabilidade, com o meio ambiente, mas com o capitalismo consciente, de certa forma, né? Então, logística reversa, economia circular, né? A gente teve até acho que um dos podcasts, que eu acho que está rodando até agora que a gente está gravando esse, que era do professor Polímeros, né? E a gente fala um pouco de economia circular aí, né? De dar vida para aquele objeto, porque ele até brinca, né? As pessoas chamam isso aqui de lixo, mas isso não é lixo, entendeu? Pelo contrário, né? Então, trazer isso, né? Para trazer vida para isso normalmente, né? Que é a economia circular, é muito importante.
E entender, dominar a química é importante para quem faz esse trabalho. E isso é o que vai mais crescer daqui para frente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Talvez para quem vai escolher química agora, tem muito espaço, porque a química é muito envolvida com temas que são super atuais hoje em dia, né? Exatamente. Eu fui visitar uma empresa ano passado, uma empresa muito grande de produção ali de cloro, PVC, e eles têm uma parte toda focada na questão de sustentabilidade e meio ambiente. Todas as empresas estão se preocupando com essa parte, ainda mais empresas envolvidas com a área que envolve química. Sim. Porque tem uma visão popular, assim, que tinha muito antigamente, que a química é algo que vai fazer explosão, que é algo produto tóxico, e não. Então, as empresas estão buscando trazer essa outra imagem, que não, a química, ela se preocupa com o meio ambiente. É com a química que nós vamos solucionar os problemas envolvendo gases poluentes, outras alternativas de combustíveis renováveis, energia limpa. É com conhecimento de química. Reações, dominar isso, né? Exato. Então, eu sempre aconselho. Eu acho que a química é uma área que é muito ampla e um conselho que eu dou que eu fiz e que deu muito certo. Se você quer ingressar na área de química, você ainda não entrou na faculdade, um técnico antes, um curso técnico, eu acho que é interessante para você ver como que é o curso de química, como que é a pegada do laboratório, porque assim também, eu já vi muitos colegas que entraram comigo que acharam que química ia ser só fazer experimento legal e o curso inteiro. E não é assim. Vai ter a parte de estudar, vai ter a parte de experimentos que vão ser para outros fins, não para fins de ser de entretenimento, mas para fins de analisar uma amostra, que às vezes vai ser algo mais maçante, assim. Então, eu acho legal a pessoa fazer o curso técnico e aí depois iniciar no curso superior. E eu vejo a química como uma área que só está crescendo. Exato. Eu vejo muitas empresas, estou vendo colegas, estou achando interessante isso, colegas no ensino médio, do fundamental, que não gostavam de química e hoje estão fazendo farmácia. Que legal. Agora, porque eles viram que na empresa que eles trabalham, quem fez farmácia, quem está fazendo química, está crescendo. Eles estão buscando fazer isso. Pô, Gabriel, me ajuda aqui. Eu falo, você está fazendo química? Você não gostava? Não, mas na minha empresa, meus colegas que fizeram química estão crescendo, está crescendo muito essa área, estão incentivando a fazer química, fazer farmácia, fazer áreas relacionadas. Então, acho que eu aconselho. Legal. Eu fiz e gostei bastante. E puxando, acho que até pra gente finalizar, eu acho que puxando esse conselho que você deixou pra todo mundo, qual dica que você realmente deixa pra quem... como você escolheu o ramo da química, né? Decidi fazer a química. Qual dica, o que deu certo pra você que você aconselha pra essa galera aí? Eu acredito que essa questão do curso técnico foi fundamental, que o curso técnico ele foca muito na parte prática da química. Então você vai aprender a se virar em laboratório, em qualquer laboratório depois. A faculdade, todo mundo fala isso, que pela questão dos reagentes serem caros, assim, a faculdade não usa tanto o laboratório igual ao curso técnico. Verdade. Então, acho que isso é um conselho legal, mesmo que você fez a faculdade, fazer um curso técnico, curso de laboratório, porque vai te complementar na área. Comigo ajudou perfeitamente. E já é um teste, né, pra você sentir se gosta. Exato. Mesmo, né? Até se você fez a faculdade antes, eu acho que para complementar o curso técnico vai te deixar bem sólido ali. E eu acho que a química, o conselho que eu dou fundamental ali é você sempre ser curioso, ter um olhar químico com as coisas. Acho que é isso que vai te manter vivo, se interessando sempre pela matéria. Que é uma coisa que uma professora minha da faculdade falava. Legal. Que é desenvolver esse olhar químico. Então, você está aprendendo ali o conteúdo, tenta ver onde que isso é aplicado. Então, assim, o químico, ele olha o copo, ele tá olhando o copo, ele sabe que tem uma pressão que as moléculas de água estão exercendo. Ele sabe que a água, ela tem uma volatilidade, pressão externa, Sim. pressão interna, né? Tá olhando ali, ele sabe que aqui tem zilhões ali, vários mols de moléculas de água. Então, assim, tudo que você está olhando com o olhar e entendendo o porquê. Tá ficando frio, você sabe, você tá perdendo energia, você tá acontecendo isso, todos esses processos. Então, acho que é muito legal você manter sempre esse olhar químico vivo para você sempre se motivando ao longo do curso. E é muito engraçado, que às vezes você tá... Eu dei uma aula de alguma coisa, de algum conteúdo, aí 2 dias depois acontece uma situação e que esse conteúdo que eu falei tá aplicando na minha frente.
Legal. E aí, por exemplo, minha mãe colocou só aditivo no carro dela esses dias. Ela não colocou água. Só aditivo. E eu dei uma aula explicando por que coloca aditivo no carro. Entendi. Que é aditivo para aumentar a temperatura ali do líquido, para ele não evaporar muito rápido, que é ebullioscopia. E aí na outra semana eu já falei, tá vendo o que eu falei pra você semana passada? Aconteceu isso. Então você sempre tá linkando o que você tá estudando com o que você tá vendo no seu dia a dia. Que aí você vai te manter mais animado ainda para continuar estudando. Acho que é nisso que mostra o sucesso teu aí com essa galera que tá te seguindo, né? Porque consegue ver na prática aquilo que tá escrito na teoria. Exatamente. Né? Eu acho que isso que encanta, né? E traz essa curiosidade para tanta gente acessar e falar, é assim, coisa simples, mas que realmente faz toda a diferença, né? Como o exemplo lá da água do mar, né? Exato. Que era só ferver e ver que no fundo fica o sal, né? 5 milhões de pessoas não sabiam e se interessaram. Fantástico, né? Gabriel, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, tá? Espero revê-lo novamente. Com certeza. E para quem está assistindo, eu indico, né, para clicar lá na gente, começar a seguir a Neon, clica no sininho também, que aí sempre quando for aparecer um vídeo novo, um podcast novo, vai aparecer para todo mundo. Galera, obrigado e até a próxima.